E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os principais termos de urbanização, ok? Aí na tela, o que é urbanização de fato? Urbanização é nada mais nada menos que o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural, o campo, a roça, transforma-se em espaço urbano, ou seja, começa a ganhar ali facetas de uma grande cidade, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Êxodo rural é um termo bastante conhecido, que é aquele quando uma grande massa populacional sai da roça, sai do campo e vai para uma grande cidade. Aí faz com que aconteça o processo de urbanização por conta desse êxodo rural, ok? Na tela agora a gente vê sobre o processo de urbanização. O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois tipos de causas. Os fatores atrativos, aqueles que fazem com que esse processo possa acontecer de forma mais contundente, e os fatores repulsivos, aqueles que afastam. Vamos ver agora os fatores atrativos. Como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelos espaços das cidades. O espaço deles, o maior deles, é a industrialização. Então, a industrialização é a principal atividade atrativa que vai fazer com que aquela área seja urbanizada, ok? Já os fatores repulsivos, o nome diz repulsa, afastamento, são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos. A gente sabe que a mecanização do campo, com a chegada da tecnologia na roça, na agricultura, fez com que muitas pessoas perdessem os seus postos de trabalho, ocasionando com isso o desemprego estrutural, onde a tecnologia acaba tornando pessoas ociosas, com a sua mão de obra inutilizada. Então, isso é um fator de expulsão da população do campo para os centros urbanos. E esse processo ocorre, em geral, pela modernização do campo, como eu acabei de falar, que proporcionou a substituição do homem pela máquina e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários, ou seja, poucas pessoas com grandes quantidades de terra, uma concentração fundiária. Isso ocasiona um desequilíbrio na distribuição de terras no Brasil. Por isso que se luta muito pela reforma agrária, que faria com que essas terras fossem agora bem distribuídas. Ok, pessoal? Nós temos aí na tela agora metropolização e hierarquia urbana. Metropolização, na verdade, é o que ocorre quando há uma concentração do crescimento populacional em algumas poucas cidades. Essas cidades passam a ser chamadas de metrópoles e se caracterizam pelo recebimento de grandes contingentes de novos habitantes, o que as obriga a desenvolver cada vez mais infraestruturas e serviços para atender essas pessoas, esses cidadãos. Ou seja, a cidade ela passa a receber agora um grande número de pessoas e para que essas pessoas possam viver ali de forma digna, de forma adequada, ela também vai ter que oferecer agora uma boa infraestrutura. Então, isso obriga com que haja o processo de metropolização, ok? E por consequência desse processo, a gente tem agora a conurbação. Aí na tela vamos entender o que é conurbação. Na verdade, pessoal, conurbação é quando duas cidades elas acabam se encontrando, se chocando devido ao seu crescimento horizontal. Vamos entender aqui. Aqui nós temos antes a área urbana A, pode ser uma cidade qualquer. E do outro lado a área urbana B, também representando uma qualquer outra cidade. No meio delas, não existem o quê? Áreas urbanizadas. As áreas aqui são não urbanizadas. Existe um vácuo, existe aqui algo que não tem nenhum tipo de infraestrutura entre essas cidades. No caso, uma área ali que não é urbanizada mesmo. Depois, com o crescimento urbano, a área A, vocês observam aqui embaixo, ela teve um crescimento horizontal, ou seja, ela foi crescendo para o lado da cidade B. Ela foi tomando essa área aqui que antes não era urbanizada. E, por sua vez, a cidade B também foi tomando essa área no sentido da cidade A. Ou seja, uma foi de frente para a outra e acabou chocando. Aqui teve esse choque, originando aqui agora a área conurbada,
que está representada aqui pela letra C. Então, conurbação é isso, é quando duas ou mais cidades acabam se chocando, né? E, por sua vez, aqui a consequência é a área conurbada, né? A letra C aqui representa a conurbação aqui de fato, ok? Aqui na tela agora nós temos aí 3 localidades pelo mundo, né, que representam aqui processos de conurbação. Nós temos aqui a megalópole de Nova York, né, com áreas conurbadas aqui, ó, Washington, Baltimore, Boston, né, Filadélfia. Aqui no Japão nós temos a megalópole de Tóquio, né, com ó, Osaka, Nagoya, Tóquio, né, são aqui áreas conurbadas. E aqui na megalópole de Londres nós temos ali, né, a capital da Bélgica, Bruxelas, capital da França, Paris, né, nós temos ali outras cidades, né, Frankfurt, Zurique, Roterdã, representando também essas áreas aqui conurbadas no continente europeu. Ok, pessoal? Na tela agora nós temos rede e hierarquia urbana, né? A rede urbana é o conjunto articulado de cidades e de grandes centros urbanos, que se integram em escalas mundial, regional e local por meio de fluxos de serviços, mercadorias, capitais, informações e recursos humanos. O grau de integração de uma dada rede urbana de um país é um indicativo do seu nível de desenvolvimento. Então nós temos aqui, ó, esse nível de desenvolvimento de baixo para cima, ou seja, de uma simplicidade para algo mais complexo. Nós temos aqui a metrópole nacional, representando uma estrutura, né, acima. Aí, por conta disso, nós vamos ter aqui outras áreas aqui com os seus níveis de hierarquia. Abaixo nós temos a vila, acima nós temos a cidade local, mais acima o centro regional e mais acima a metrópole regional, né? E acima de todas a metrópole nacional. Então, nesse esquema aí nós temos um exemplo de hierarquia urbana, ou seja, uma cidade com nível de importância maior do que a outra. Ok, pessoal? Na tela agora nós temos exemplo de cidade planejada. O que é? É a cidade construída segundo um plano previamente elaborado, com certa ordenação interna e distribuição racional das atividades no espaço por setores, sendo o setor militar, setor da indústria e o setor hoteleiro, ok? Entre outros. Eis 3 exemplos de cidades planejadas no Brasil. Brasília, a própria capital, né, que foi construída durante os anos de 1950, né, década de 50, e foi inaugurada em 1960, ou seja, foi uma cidade planejada, foi uma cidade, né, delimitada. Em todo o seu sentido, ela teve uma infraestrutura planejada. Por isso, ela é um exemplo de cidade planejada. E Palmas também. Palmas, a capital do estado de Tocantins, na região norte, né, uma cidade considerada jovem no território brasileiro, também uma cidade planejada. E Canberra, a capital da Austrália, né, lá na Oceania, também é um exemplo de cidade planejada, ok? E cidade espontânea? Na verdade, cidade espontânea ou natural é a que surgiu, cresceu e se expandiu sem qualquer plano prévio de urbanização. Não se teve nenhum planejamento. Na tela, pessoal, megacidades. O que são megacidades? São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, se a cidade possui mais de 10 milhões de habitantes, ela é uma megacidade, ou seja, quantitativa, devido à quantidade de habitantes, ok? Aí na tela, no mapa, nós temos exemplos de megacidades, né, de grandes cidades desse porte, espalhadas pelo mundo. Nós temos aqui na América do Sul, Santiago, no Chile, né, com um teor um pouco menor, Buenos Aires, na Argentina, São Paulo e Rio de Janeiro, no nosso Brasilzão. Nós temos aqui, né, a Cidade do México, na América Latina também, e várias outras, né, na Europa, na Ásia, algumas aqui na África também, ok? Então, megacidade é o conceito que se delimita cidades com mais de 10 milhões de habitantes, ok? Já as cidades globais é a cidade que concentra movimentação financeira, ok? Onde se situam as sedes de grandes empresas ou escritórios, né, filiais de multinacionais, importantes universidades e centros de pesquisa. Dispõe de infraestrutura necessária para a realização de negócios nacionais e, sobretudo, internacionais, como aeroportos ou portos, bolsa de valores e avançados sistemas de telecomunicações, ok? Já megalópolis, né, são enormes regiões interligadas, vou dizer também conurbadas, como a gente já viu, superpovoadas, que englobarão cidades vizinhas e nas quais mais da metade da população se concentrará em favelas ou barracópolis. Uma megalópole é comumente definida como uma extensa região urbanizada, ok?
pluripolarizada por metrópoles conurbadas. A megalópole representa, ao mesmo tempo, concentração e também dispersão, ou seja, faz com que muitas pessoas se afastem dessas áreas devido a vários e vários fatores: violência, poluição, desemprego, enfim. Dentre as concentração, as áreas de concentrações, pois a imensa zona urbanizada forma um mercado consumidor de grandes dimensões, atraindo atividades econômicas diversificadas e de alta capitalização. Então, esses exemplos aí estão dentro da concentração, ok? O que a megalópole oferece para que haja essa concentração. Em relação à dispersão, oferece alternativas de localização para áreas residenciais e industriais fora dos congestionamentos e problemáticos de núcleos metropolitanos. Então, muitas pessoas se afastam dos núcleos mais populosos, mais agitados, buscando essa dispersão, buscando uma área residencial mais tranquila, ok? Nos Estados Unidos existem várias megalópoles. Exemplos aqui nós temos Shipts e Boswash. Shipts representando de Chicago e Pitts de Pittsburgh, tá? Já Boswash, Bos vem de Boston e Wash de Washington, ok? Por isso Boswash. Nós temos aí Boswash nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington constituem a Boswash, uma grande megalópole norte-americana. Com aproximadamente 50 milhões de habitantes, a maior aglomeração urbana do planeta, localiza-se no nordeste dos Estados Unidos da América. Outra megalópole importantíssima é Tokaido, com cerca de 45 milhões de habitantes. É localizada no sudeste do Japão, sendo formada pelas cidades de Tóquio, que é a capital do Japão, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka. Ok? Na tela aí a megalópole japonesa de Tokaido, com essas cidades citadas, passando aqui por essas áreas, que seriam as áreas conurbadas. Ok? Na Europa, como destaque, tem a megalópole de Renana, formada pelas cidades de Amsterdã, Düsseldorf, Colônia, Bonn e Stuttgart, tá? A área mais intensamente urbanizada da Europa, ok? Tem aí coincide com a poderosa região industrial do Rio Reno, na Europa. Já no Brasil, é considerado uma megalópole, a área entre a capital Rio de Janeiro e São Paulo, com menos de 1% do território nacional, ok? Mas aí fica uma polêmica. Há realmente uma megalópole no Brasil? Então, pessoal, se observarmos apenas a conurbação entre metrópoles e regiões metropolitanas, ela não existe, porque a capital Rio de Janeiro e a capital São Paulo não são conurbadas. Pelo contrário, estão bastante distantes. Mas, se observarmos apenas os fluxos de mercadorias de pessoas, de capitais e de serviços, entre as megalópoles e regiões metropolitanas, aí sim ela existe. Dentro desse ponto de vista, ela existe, ok? Então, megalópole no Brasil vai depender do ponto de vista. Na tela, pessoal, periferização, para a gente fechar. A metropolização é acompanhada de uma grande expansão horizontal, chamada de periferização. Tá? Isso ocorre muito em áreas do Brasil, onde o subúrbio é conhecido por ser uma área afastada do centro, uma área onde se terão ali menos infraestrutura, problemas sociais, grandes contrastes em relação aos centros urbanos. Enquanto nos Estados Unidos, em áreas mais nobres desses países desenvolvidos, a área chamada de subúrbio é sim também a área afastada do grande centro urbano, mas que não oferece nenhum risco, nenhuma perda de comodidade, nenhuma perda de infraestrutura para a população. A população mora por escolha própria devido a estar em uma área mais tranquila, longe do centro urbano, mas que lá sim vai ter uma infraestrutura adequada para as residências. As famílias vivem felizes no subúrbio norte-americano. Então tem essa diferenciação. Subúrbio nos países mais pobres são áreas com menos infraestrutura, problemas sociais. Já nos países ricos, são apenas aquelas áreas mais interiorizadas, mais tranquilas de se viver. Ok? Então, periferização vai trazer para nós essa reflexão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês, até lá.